Nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre a missão do movimento de Cursilho de Cristandade. E começamos com a citação de João, né, no capítulo 14, versículo 24. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. A missão de todo cristão é levar a palavra de Deus a todo ser humano. Por isso, o movimento de Cursilho de Cristandade, ele tem a responsabilidade de evangelizar os ambientes. Né, Zequinha? É uma prática, inclusive, né, o nosso... É uma responsabilidade que já ficou dos primórdios, né? Isso. Para que todos nós cristãos, né, possamos estar assumindo essa responsabilidade. A responsabilidade não é só dos bispos, dos padres, né, dos religiosos, mas de todos nós. É a missão de todos nós, né, evangelizar. Então, já ficou dito que temos que evangelizar o mundo, né? Então, como batizado, a gente já traz isso, né? E no movimento de Cursilho, eu acho que a gente tem um pouco mais, né? A responsabilidade é maior. No momento em que nós, então, conhecemos a palavra, ou buscamos essa palavra, né? Isso. Então, vem mais essa, né? Então, a nossa responsabilidade realmente de evangelizar os ambientes, né? Que é o fato marcante, né? O foco maior. E assim também todas as outras pessoas batizadas, né, em Jesus têm essa missão, tem essa obrigação, digamos assim, né, que seria uma obrigação mesmo do cristão evangelizar. Então a gente vê que evangelizar fiscalmente, é atuar como a igreja mãe, a igreja mestra, que é como é que ela nos pede, sendo servidores incansáveis da verdade revelada, a exemplo do próprio, né, do primeiro evangelizador, que foi Jesus Cristo. A evangelização é feita a partir da verdade que ele revela. Deus Pai que nos ama e o faz pela força do Espírito Santo. Isso. Né? Com certeza. Toda evangelização ela parte de 4 revelações. Né? A primeira delas, Jesus revela que o Pai, ou melhor, que Deus é o Pai que nos ama. Né? E a gente viu o seguinte, a partir da fé, da nossa fé, nós temos que ter isso internalizado dentro de nós. Se nós não tivermos fé, logicamente que a gente não vai, né, acreditar nesse Deus, nós não vamos ter condições, inclusive, de fazer esse processo de evangelização para com os outros. Não é isso? Isso. E a gente verifica, William, que existe atualmente, né, uma preocupação muito grande, né, de todos aqueles que buscam a evangelização, buscam evangelizar, porque são missionários, que é essa missão de ser missionário, né? Porque hoje nós precisamos ser missionários e evangelizadores, né? Então, o Cursilho também tem se preocupado com isso, mas isso é uma preocupação que vem desde o Papa, né? Tanto é que no período de 7 a 28 do corrente, né? Então, deverá ter o sínodo dos bispos, né? Exatamente para discutir essa questão da evangelização, porque nos dias de hoje é preocupante a forma como as pessoas estão custando a se convencer, né, da palavra de Deus. Então nós estamos em busca, isso inclusive é a preocupação do Papa, né? E essa convocação é exatamente para discutir e traçar novas estratégias. E acho que, inclusive, Zeca, há uma expectativa nossa, né, como cristãos, né, desse resultado desse sínodo. A partir daí, logicamente, que nós vamos ter novas estratégias, né, para poder a gente estar, então, atuando mais eficazmente. Isso, né? E tem um segundo ponto também, né, que Jesus, Filho de Deus, se faz homem para operar a salvação. Eu acho que a questão do ressuscitado é uma questão muito importante, é uma coisa que é marcante dentro da vida do cristão, né? Quer dizer, essa vinda de Cristo, né? Tá? Como filho de Deus, se transformado em homem, para poder, então, ele salvar a humanidade. Né? Dando o exemplo, né? Quer dizer, ele se doou totalmente, né? Como homem, que ele vivenciou, né, praticamente. Como homem também, né? Durante então, toda a vida dele é isso. Doou toda a vida à humanidade, doou-se à humanidade, né?
dando o exemplo para que a gente possa segui-lo e chegar aonde desejamos, a vida eterna. E um terceiro ponto é que o Espírito Santo nos santifica, né, dando-nos a entender todas as coisas ditas por Jesus. Né? Nós não podemos estar tentando buscar a palavra, né, sem ter essa vinda do próprio Espírito Santo. Então, na verdade, para a gente entender aquilo que ele nos coloca. Então, na verdade, a gente tem uma referência, né? Tem uma referência. Bom, nos dias de hoje, eu diria que, fazendo um parênteses aqui, eu vejo que nós temos, no nosso movimento, dentro do nosso movimento, né, a gente tem uma pessoa que eu considero como um apóstolo dos dias de hoje, o Padre Beraldo. A gente vê que ele é um iluminado, né, da forma como ele orienta, como ele escreve, né, como ele coloca as coisas de Deus para as pessoas. Né. Então, como ele, deve haver muitos outros. Né. Ele, para nós, tem sido uma referência dentro do movimento e para muitos outros movimentos também. Então, a gente vê que ainda existe também pessoas iluminadas. Nós podemos estar lembrando também do Padre Chico, né? Padre Chico. Do Padre Chico, que agora tem com as cartas, né, que vem. E quarto ponto, né, dás-nos a conhecer a Santíssima Trindade, né, revela ao homem o plano de Deus e o chamado que ele nos faz à santidade, à vida plena e abundância. O centro da evangelização, portanto, é a salvação em Jesus Cristo, né? Então, se nós não conhecermos o Evangelho, nós não teremos a salvação, quer dizer, no próprio Cristo Jesus. Não? Jesus. Muito interessante né, esse envolvimento, né, da Trindade, né, Deus, seu Filho Jesus e o próprio Espírito Santo. Muito obrigado. Programa Cursilho de Cristandade. Prezado empreendedor, seja um patrocinador deste programa Cursilho de Cristandade. Você pode estar contactando pelo nosso telefone 3231-2775, né, ou com a Secretaria da Igreja de Santo Antônio, falando com a senhora Joci. E assim aqui termina esta edição do programa Cursilho de Cristandade. Esperamos você na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana.